Que Deus abençoe cada vez mais a sua vida, viu? Que você possa ser um instrumento nas mãos do Senhor. E nós, levanta suas mãos, pode ficar sentado mesmo. O Eric, que Deus use ele nessa noite poderosamente. Meu Pai amado, eu quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade do seu filho estar aqui, Senhor, na tua casa, sendo um instrumento, Senhor, em tuas mãos. Usa, Senhor, teu filho da forma que o Senhor quiser, Jesus. Ele é apenas um instrumento, Senhor, em tuas mãos. Que ele possa, Senhor, ser usado por ti de uma forma especial. E que nós possamos ouvir, Senhor, a tua voz através da boca dele, Jesus. Abençoa, Senhor, nosso momento da palavra e receba e continue recebendo a nossa adoração. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Uma boa noite a todos. Eu estou com um coração grato a Deus por mais essa oportunidade que Ele tem me dado. Poder falar de um grande amor. Um amor que me comprou por um preço que jamais eu conseguiria pagar. E que me proporcionou a oportunidade de estar aqui, podendo falar para pessoas, irmãos de carne, osso, sangue, assim como eu, mas que fazemos parte de uma grande família. Uma família que tem um objetivo, um único objetivo: ir morar no céu. Amém? Meus queridos, eu queria iniciar essa palavra deixando aqui já para reflexão 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, que ele diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém. Meus queridos, e agora eu vou entrar no texto da palavra que eu gostaria que projetasse. Em 2 Samuel capítulo 12, verso 1 da parte B em diante. Eu vou fazer uma leitura rápida e eu peço a Deus que aqui eu realmente seja aquilo que Deus usou da Andréa para poder falar. Eu seja simplesmente um instrumento da parte de Deus. Eu estava ali sentado e por vezes eu chorei, falando assim: Deus, que não seja a minha palavra, que não seja o meu eu, seja o Senhor aqui. E aqui, assim como em Timóteo, lá está escrito que a reflexão da palavra de Deus seja para nos guiar no caminho que vai nos levar para o céu. Amém? E a palavra de Deus diz o seguinte: o profeta Natã ao rei Davi: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu em sua casa, junto com seus filhos. Comia da tua comida e bebia do seu copo. Dormia nos seus braços e ele a tinha como filha. Certo dia, chegou um viajante à casa do homem rico, e este não quis pegar uma das suas ovelhas ou um de seus bois para dar de comer ao viajante que havia chegado. Em vez disso, pegou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado. Meus queridos, vou encerrar por aqui. O texto, se depois os irmãos quiserem acompanhar em casa, eu vou falar mais alguns trechos dele aqui. Mas é um texto extremamente importante para a vida do cristão. Aqui nós estamos diante de uma sentença. Aqui, o grande e poderoso Deus se apresentou diante de um dos maiores reis que já tivemos aqui na terra, para lhe apresentar uma sentença dura, uma sentença, meus queridos, que por vezes eu pensei assim: Deus, por que o Senhor não ofereceu a Davi a morte?
porque ali já encerrava o sofrimento. Ele, com um coração que era voltado para Deus, já estaria na glória e encerraria ali. A gente já teria entendido que o Senhor queria punir ele pelo pecado, mas não. Aprove a Deus de utilizar a vida de Davi, um rei que iniciou a sua carreira lá no escondido, no oculto, um pastor de ovelhas, onde ninguém conseguia ver ele, a não ser o próprio Deus. Alguém que as suas habilidades, as suas vontades, os seus desejos, a sua devoção a Deus foi demonstrado no oculto. Quando ali ele enfrentou um urso, quando ali ele enfrentou um leão, para a proteção de ovelhas. E ali ele demonstrava para Deus um coração voltado a obedecer, um coração voltado a guerrear por aquelas pessoas que não era dele, não era ele, mas ele guerreava pelas pessoas. Então, ali no oculto, Deus encontrou alguém, e que a própria palavra de Deus diz que foi segundo o coração de Deus. Alguém que recebeu unção, não foi dobrada não, foi triplicada. Davi foi ungido a rei por Samuel. Davi foi ungido a rei para reinar sobre Judá. E depois Davi foi ungido para reinar sobre toda Jerusalém, sobre toda Israel. Aí eu pergunto para os irmãos, como uma pessoa de tamanho currículo, uma pessoa que já não precisava apresentar o currículo pessoal dele, o próprio Deus trazia o currículo dele escrito, se viu diante de uma sentença tão pesada, se viu diante de um pecado tão abominável. Meus queridos, Davi somos nós. Todos os dias o pecado vem e bate à nossa porta, querendo nos tragar, querendo nos fazer perder aquilo que nós temos de mais precioso, que é a nossa salvação. E aqui nós vamos ver no decorrer da história que Davi, quando Natã chega para ele com essa sentença, ele, como rei, poderia muito bem continuar escondendo o seu pecado, continuar escondendo a sua transgressão e ter simplesmente mandado aniquilar Natã. Mas, diferentemente, e aí aqui nós começamos a entender o porquê que Davi era alguém segundo o coração de Deus. Se os irmãos forem lá em Salmo 51, a gente vai começar a ver uma oração de alguém que entendeu o que Deus tinha proporcionado para ele naquele momento. E eu quero fazer aqui uma leitura completa desse salmo. Meus queridos, eu prometo que a mensagem ela não vai ser extensa. O que Deus quer falar, Ele já começa a fazer a interpretação no coração de cada um. E eu sei que para cada um Deus tem uma mensagem. Para cada um Deus tem uma palavra. E o Salmo 51, ele diz: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que será tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado concebeu a minha mãe. Eis que te agradas da verdade, no íntimo e no oculto, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos
e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Deus, na minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Pois não te agradas de sacrifício, do contrário, eu ofereceria, e não tens prazer em holocausto. Sacrifício agradável a Deus é um espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito. Não o desprezará, ó Deus. Faz bem a Sião, segundo a tua vontade. Edifica as muralhas de Jerusalém. Então te agradará dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar serão oferecidos novilhos. Meus queridos, nessa oração aqui que Davi faz a partir daquela sentença que Natan profere a ele, vinda de Deus, Davi aqui demonstra para a gente que não adianta nós oferecermos sacrifício sem verdade, oferecer sacrifício sem voltar aonde caiu, oferecer sacrifício sem estar realmente com o coração voltado a sacrificar a Deus. Meus queridos, e aqui eu começo a entender a diferença, porque que Davi era alguém segundo o coração de Deus. Ele entendia que a vida dele aqui na terra, de nada tinha valor se ele perdesse a espiritual. Meus queridos, se você for ver tudo aquilo que aconteceu na vida de Davi, depois dessa sentença, muito provavelmente eu não suportaria. Muito provavelmente muitos aqui não suportaria. Meus queridos, Deus fez ele viver até o último dia da sua vida, debaixo dessa sentença. Mas, meus queridos, o mais importante de tudo, no final, ele foi para o Pai. Meus queridos, nós como os pecadores, muitas das vezes o inimigo ele tenta colocar no seu coração que por você ter pecado, por você ter caído, jamais você conseguirá voltar a ter aquilo que Deus prometeu na sua vida. Mas entenda uma coisa, não existe promessa maior do que a salvação. Não existe nada que você possa receber aqui na terra que vai pagar um preço que vai ser suficiente e alto, maior do que a sua salvação. Mas para a gente entender como esse homem de Deus, ele cometeu tamanhas atrocidades, nós devemos começar a entender como nós podemos também fugir disso. E a palavra de Deus, é como eu disse aqui, ela é clara. Ela é um livro aberto de instruções para a gente. Meus queridos, como é que iniciou a vida de Davi? A vida de Davi iniciou na peleja, na guerra. Davi lutou contra o urso, contra o leão, ali no oculto, mas porque tinha uma missão para ele lá na frente. Quando ele chegou num campo de batalha, onde o rei Saul e os seus soldados estavam sendo humilhados por um gigante, ali todo aquele sacrifício, toda aquela luta que ele fez em oculto, serviu como currículo para ele apresentar para Saul. Ele falou: rei, eu já lutei contra o urso, contra o leão, e quem me ajudou foi Deus. Esse mesmo Deus que esse gigante está aí, ó, chacota, tirando onda, fazendo brincadeiras, e vocês não tem ninguém aqui para se levantar contra ele. Deixa eu vou lá. E ele falou assim: ó, não é eu, não sou eu vou como instrumento de Deus. E o gigante caiu. Meus queridos, a partir daquele dia, a vida que era em oculto de Davi começou a surgir em notória. Davi se levantou como um dos grandes valentes. Todas as guerras que Davi entrava, Deus dava vitória. Todas as guerras que Davi pelejava, Deus dava vitória. E Davi sempre fazia questão de dizer: não sou eu, é Deus. Não sou eu, é Deus. A vitória quem concedeu foi Deus. Então o campo de batalha de Davi, o propósito que Deus tinha para Davi, era de guerreiro, era de lutador. Nós estamos aqui, ó, falando aqui numa sentença que está no verso 12, no capítulo 12, mas se os irmãos voltarem aí no capítulo 8, os irmãos vão ver uma trajetória de vitórias de Davi. Vitórias e mais vitórias sobre as guerras. E a palavra de Deus faz questão de citar: e Davi era vitorioso no Senhor, e Davi
era vitorioso no Senhor. Meus queridos, e quando o inimigo descobre aonde você é vitorioso, o que ele vai tentar fazer? Te tirar desse campo. Ele vai tentar te tirar dessa área, para te levar aonde ele sabe que ele pode te ganhar. E a palavra de Deus vai dizer que Davi, naquele momento em que ele estava vivendo ali, ele já tinha sido ungido como rei por Samuel. Depois da morte de Saul, ele tinha sido ungido como rei em Judá, já estava reinando sobre Judá. Depois ele foi ungido como rei para reinar sobre toda Israel. E nesse momento que Davi estava ali reinando sobre toda Israel, Deus foi concedendo vitórias e mais vitórias sobre guerras de Davi. O povo de Deus estava avançando, conquistando cidades. Tudo aquilo que Deus tinha prometido a Abraão, Davi estava avançando e conquistando, porque era a promessa de Deus. Era o que Deus já tinha prometido às gerações passadas, e ali Davi estava vivendo a promessa de Deus. Só que a palavra de Deus vai dizer o seguinte, que nesse momento, do auge da vida de Davi, quando ele estava de vitória em vitória, a palavra de Deus vai dizer que no período da primavera, enquanto o povo, os guerreiros, os valentes, saíram para o campo de batalha para guerrear, Davi permaneceu no palácio. Meus queridos, ali o inimigo já começou a tirar Davi do campo onde ele era vitorioso. A palavra de Deus, ela faz questão de dizer que esse período era o período onde os reis iam a campo para guerrear, e Davi ficou no palácio. Meus queridos, quando o cristão, quando o crente, quando o salvo, ele começa a sair da posição onde Deus determinou para ele ficar, é declínio. Ali ele começa a guerrear uma guerra que não era dele. Ali ele começa a caminhar o caminho que não era para ele trilhar. E a palavra de Deus vai dizer, uma tarde Davi estava ali no palácio e resolveu sair ali na varanda. E quando ele saiu na varanda, que ele olhou, ele viu uma bela mulher se purificando. Purificando, meus queridos, é tomando realmente banho. E ali, meus queridos, a palavra de Deus vai dizer que o olho carnal de Davi olhou, desejou e trouxe ao seu coração. E ali inicia, meu querido, a queda do homem que é, e a Bíblia diz, segundo o coração de Deus. Meus queridos, isso aqui para mim, ele traz uma mensagem tão profunda, de dizer, até aquele que foi segundo o coração de Deus, a natureza humana, a carnal, o inimigo conseguiu seduzir. Meus queridos, e ali Davi começou a queda. Ele trouxe Batseba, se relacionou com ela, cometendo um dos maiores pecados que a Bíblia condena, o adultério. Meus queridos, e aqui eu quero dizer para os irmãos, não se apegue a esse termo adultério. Porque muitas das vezes o inimigo está trabalhando na sua vida para fazer você praticar a corrupção, para você praticar a mentira, para você praticar o engano. Aqui é simplesmente um pecado, e a Bíblia trouxe para a gente como exemplo. Mas o inimigo, ele sabe qual é o campo de batalha que você é fraco, e que você necessita de Deus, e que você tem que realmente, quando você se vê diante dele, buscar em Deus a sua força. Meus queridos, e se Davi tivesse parado aqui, ele poderia ter completado a sua trajetória, e a sentença dele teria sido pela metade. Porque a palavra de Deus vai dizer aqui, mais à frente, que como Davi pecou com Batseba, Batseba engravidou, e ali ele ficou num dilema. Ele tinha um filho com alguém que ele tinha adulterado. Meus queridos, e naquela época, o adultério ele era pago por quê? Uma morte. Então ali ele já tinha na sua mão sangue.
Ou seria Batseba queria morrer, ou ele teria que tomar outra providência. E ele tomou outra providência. Ele, além de ter caído com Batseba, ele chamou Urias. Urias veio, ele tentou forjar uma história. E olha aqui, meus queridos, isso aqui é o ser humano. Isso aqui é o humano tentando consertar algo que é inconsertável. Muitas das vezes é melhor você parar onde você está e falar assim: Deus, até aqui fui eu. Em pecado estou, mas arrependido também estou. Me ajuda daqui para frente. Mas não, Davi tentou consertar com as suas próprias mãos. O final foi entregar Urias à morte. Meus queridos, e essa entrega que Davi fez de Urias à morte, eu acredito aí agora aqui, é uma palavra minha, Urias foi um dos seres que foi mais justiçado dentro da Bíblia. Porque Deus trouxe na sentença de Davi, Ele trouxe a morte de Urias escrita. E a palavra de Deus diz o seguinte: Davi, pela espada mataste Urias, e a espada jamais sairá de dentro da sua casa. Meus queridos, e aqui eu queria trazer para nós, em culto de família, muitas das vezes aquilo que nós praticamos, achando que está ali, só entre você e Deus, meus queridos, vai reverberar dentro do nosso lar, vai reverberar dentro da nossa casa. E eu tenho uma explicação simples e lógica para isso. A sua casa, como a igreja, é um corpo. A sua família, como a igreja, é um corpo. Se o dedo está doente, o corpo inteiro está padecendo. Se o dedo está infeccionado, o corpo inteiro está padecendo. Meus queridos, que triste é você saber que você está trazendo maldição, que você está trazendo peso para a sua casa, pelo seu andar, pelo seu proceder. A partir do momento em que você une duas pessoas, que você forma ali uma família, a dor de um é a dor do outro, o peso de um é o peso de outro. Meus queridos, se a palavra de Deus vai continuar nos dizendo aqui, em cima da sentença de Davi, quando começa a sentença a ser executada, meus queridos, a primeira coisa que acontece com Davi, o filho que ele teve com Batseba, Deus recolheu. E novamente, eu vejo porque que Deus deixou escrito aqui que Davi era segundo o coração dele. Davi orou até quando Deus recolheu ele. Quando Deus recolheu, Davi se levantou e falou: aprove ao Senhor que ele estivesse com ele. Tudo o que Davi falava, ele relacionava aqui a terra com o eterno. Meus queridos, se você começar a caminhar nesse propósito, você vai passar por luta, você vai passar por dificuldade, você pode até passar por humilhação. A humilhação de ter que reconhecer um erro, a humilhação de ter que pedir perdão, a humilhação de ter que aqui chegar perante os homens e falar assim: pequei contra o céu, pequei contra ti. Mas entenda uma coisa: maior galardão você tem lá no céu, e esse é o que importa. Esse é o que a gente tem que ter na nossa mente e no nosso coração. Tudo aqui na terra é passageiro. Até a sentença que Davi executou foi passageiro. Quando Deus resolveu recolher ele, recolheu ele para o paraíso, recolheu ele para a glória. Nenhuma dificuldade que você passar aqui na terra é em vão, mas ela é passageira, a salvação é eterna. Essa é que nós devemos buscar dia após dia, lutar com afinco, ser realmente guerreiro sobre ela, dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. E aqui foi falado, meus queridos, e eu já vou fazer aqui uma propaganda para a escola bíblica dominical. Hoje aqui foi justamente falado sobre isso. O que os pais estão fazendo para reverberar Cristo na vida dos seus filhos. Porque você vai sempre reverberar na vida dos seus filhos. A opção sua é
você está reverberando aquilo que é bom ou aquilo que é mal. Meus queridos, você demonstrar para os seus filhos que você é alguém que tem não só a capacidade de pecar, porque essa todos nós temos, mas você demonstrar para o seu filho que você tem a capacidade, mais do que pecar, de pedir perdão, você aplicou uma das maiores lições para os seus filhos. Porque, meus queridos, a maior dificuldade que as crianças têm é de ver que o seu herói é um ser humano normal, de carne e osso. Mas quando ele entende que o seu herói é um ser humano normal, de carne e osso, e que tem capacidade e oportunidade de pedir perdão e de perdoar, você está ensinando para o seu filho a maior chave de vitória que nós temos aqui na terra: o perdão. Quando você ensina para o seu filho, e eu falo para os irmãos, eu sempre conto esse testemunho. Um dia, meu pai, ele agiu de uma forma muito dura comigo. Tão dura, que depois ele veio me pedir perdão. Ele falou: meu filho, eu excedi. E eu tenho certeza que pode ser que no coração dele, pode ter batido ali: meu Deus do céu, eu vou pedir perdão para o meu filho. Será que realmente esse é o caminho? Mas não. Ele entendeu que ele precisava pedir perdão. Ele entendeu que ele precisava me ensinar sobre isso. Meus queridos, e quando ele me pediu perdão, naquele momento, ele me ensinou uma das maiores lições que eu carrego até hoje. Uma das maiores. Todos nós somos suscetíveis a erro. Todos nós somos suscetíveis a cair. Todos nós somos suscetíveis a pecar. E quando você entende isso, quando você absorve isso, sabe o que cria dentro de você? Um coração mais sensível a perdoar, não a só pedir perdão. Porque quando alguém chega e fala alguma coisa para você, você fala assim: eu poderia estar no lugar dessa pessoa e poderia ter feito não só isso, mas poderia ter feito pior do que isso. Meus queridos, então, trabalhar o perdão, trabalhar pedir perdão e liberar perdão, não é só um mandamento bíblico, não. É uma forma de você se libertar. É uma forma de você ser mais leve. É uma forma de você ser mais livre. Davi aqui no capítulo 51 de Salmos, ele está dizendo justamente sobre isso. Ele fala assim: ó Deus, me perdoe e traga de novo para dentro de mim a alegria. Porque uma das coisas que o pecado tira da gente é a alegria, meus queridos. O pecado, ele nos tira a alegria de viver, ele nos tira a alegria de prosperar, ele nos tira a alegria de caminhar. Porque sempre ele vai voltar e dar um tapa na sua cara. Toda vez quando você pensar em levantar para caminhar, vai falar assim: você vai caminhar? Você está realmente pensando em levantar? Olha o pecado que você cometeu. E quando você confessa e deixa, você lança aos pés de Cristo o seu pecado. E ele fala que ele é justo para absolver. Ele fala que o nosso fardo pesado, ele coloca nas suas costas e caminha por você. Quando ele tira o seu fardo, quando ele tira o seu peso, ele devolve a sua alegria. Porque quem está roubando a sua alegria é o inimigo das nossas almas. Deus não tem prazer em ver ninguém triste. Deus não tem prazer em ver ninguém caído. Mas Deus tem prazer em ver um coração contrito. Um coração que se entrega, um coração que se derrama diante dele, que fala assim: Deus, pequei contra o céu, pequei contra ti, me ajuda, eu preciso de ti. E aquele fardo é tirado, irmãos, das nossas costas. Por quê? Porque você entendeu que você não está caminhando aqui na terra para viver bem aqui, não. O cristão que caminha para viver bem na terra, ele está caminhando errado. Viver bem aqui na terra é consequência das nossas decisões. Viver bem aqui na terra só são consequências. Ele não pode ser objetivo. Porque se tornar objetivo viver bem aqui na terra, você vai utilizar de todas as ferramentas para viver bem aqui na terra. Do engano, da mentira, da corrupção. Daquilo que, para viver aqui no mundo, se você quiser viver bem, você tem que utilizar dessas ferramentas. Mas o cristão, ele não precisa viver bem aqui na terra. O cristão precisa viver
é olhando e buscando, almejando o céu. Porque quando você começa a buscar, almejar o céu, você vai continuar pecando? Vai. Porque essa é da natureza humana e o inimigo vai sempre tentar te perseguir para tirar do céu. Mas você sempre vai cair, vai falar assim: Deus, me levanta. Pai, me levanta. Pai, me tira dessa situação. Pai, me ajuda. Pai, me socorre. E é isso que Davi tenta dizer aqui para a gente. É isso que a palavra de Deus tenta dizer aqui para a gente. É utilizar do erro dos outros, das pessoas que deixaram aqui sua história escrita, para que hoje, em 2023, nós pudéssemos ter um exemplo de pessoa que poderia muito bem ter optado por ter destruído tudo, ter matado o profeta, ter continuado na sua caminhada de pecado e de erro, mas não, preferiu o arrependimento, preferiu cumprir a sentença que Deus tinha determinado aqui, porque, meus queridos, não se engane, Deus perdoa pecado, mas as consequências do pecado, elas são inevitáveis. Essa não tem como a gente evitar elas. Mas entenda uma coisa: as consequências do pecado se encerram aqui na terra. E se o objetivo é o céu, então as consequências se encerram com a gente subindo para o céu. Lá não é local de consequência, lá não é local de nada. Lá é local de alegria e de adoração. E se você viver com meta no céu, meu querido, qualquer luta que você passar aqui na terra, ela vai ser mínima, vai ser pífia diante da alegria da salvação. Que nós possamos, meus queridos, absorver tudo aquilo que a palavra de Deus nos traz, como alerta, como esperança, como virtude, como aquilo que nós devemos ter realmente, esse livro aqui, como manual de vida nossa aqui na terra. Meus queridos, que nós possamos entender que não adianta nós pensarmos que somos os mais vitoriosos, os mais guerreiros, aquelas pessoas inabaláveis. Todos são abaláveis, todos são suscetíveis, mas eu, Eric, preciso da graça de Deus e do apoio de todos os irmãos, assim como todos os irmãos precisam também um dos outros. Meus queridos, a família, ela é um corpo, a igreja, por consequência, também é um corpo. Não adianta a gente ver um irmão nosso caído, não adianta a gente ver um irmão nosso caminhando no caminho torto, meus queridos, e a gente simplesmente fechar os nossos olhos, porque o corpo ele vai sofrer, a família vai sofrer. Meus queridos, nós devemos sim ser um ajudador do outro, devemos sim ser um ombro do outro. Muitas vezes a gente fica apegado em coisas tão pequenas, tão banais, tão simples, tão do cotidiano, e esquecemos de olhar o macro, aquilo que realmente importa, aquilo, meus queridos, que vai realmente nos conduzir para a salvação, que vai realmente nos conduzir para Deus. E quando a gente começa a perder a visão e começa a perder o foco, é quando a gente deixa de guerrear onde realmente nós deveríamos guerrear, onde nós temos vitória, e ficamos descansando no palácio. Ficamos ali, à mercê do vendaval, à mercê do vento, à mercê da onde não deveríamos estar, de onde não deveríamos caminhar. Meus queridos, e aí é onde a gente começa a perceber que às vezes nós chegamos a um ponto tão longe daquilo que realmente nós somos, mas quando a gente chega a perceber, porque Deus falou assim, pronto, chegou o momento. Até ali, Davi, você trabalhou do jeito que você quis, você exerceu do jeito que você quis o seu poder, do jeito que você achou que dava certo, mas a partir de agora aqui, sou eu. E a partir de agora o seu caminhar vai ser esse, o seu proceder vai ser esse, mas com um objetivo único: salvação. Objetivo único: salvação. Que você, que eu, possamos ser um guia dentro da nossa casa para guiar os nossos filhos, guiar nossa família no caminho em que Deus realmente projetou. Que nós possamos
trazer todos os ensinamentos que a palavra de Deus nos ensina, que nos traz aqui, ó, como manual para os nossos filhos, para os nossos pais, avós, meus queridos, porque muitas das vezes a gente só fica imaginando, é só pai que ensina filho, é só pai que ensina filho, é só pai que ensina filho. Não, meus queridos, nós também como filhos também ensinamos nossos pais. Por quê? Porque eles também são seres humanos como nós. Quando a gente entende que todo mundo é ser humano e todo mundo é carente um do outro, precisa realmente um do outro, você entende que você consegue perdoar fácil o seu pai consegue perdoar fácil o filho, tio perdoa sobrinho, avô perdoa neto, porque você entende que a falha é natural do ser humano, mas que nós, como um coração de cristão que nós temos, o perdão ele é essencial. Essencial. Amém, meus queridos? E assim eu gostaria de agradecer a oportunidade que Deus me deu de trazer essa palavra, que essa palavra ela possa trazer fruto no coração de cada um, e que nós possamos entender que nenhum pecado, meus queridos, ele surge assim, ó, do nada. Ele tem uma trilha, ele tem um caminho a ser percorrido, mas que nós possamos ter um coração sensível e um ouvido atento ao Espírito Santo, porque, meus queridos, não se engane, o Espírito Santo ele sempre vai te alertar quando você estiver caminhando por caminhos que não são os seus. E muitas das vezes você começa a caminhar numa atitude simples, que não é pecado. Davi ficar no palácio enquanto os reis estavam no campo de batalha, não era pecado. Ele poderia muito bem alegar, não, eu estava cansado, já estava vencendo muitas batalhas, muitas guerras, eu estou aqui só para descansar. Ali não era o pecado, mas ali foi o caminho onde o inimigo encontrou para começar a colocar Davi aonde ele precisava que Davi estivesse. Meus queridos, que nós tenhamos um coração e um ouvido sensíveis à voz de Deus. Amém? E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.